Sei que ela trará para as exigências de seu novo papel a mesma dedicação inabalável ao dever na qual tanto confio. Os portões do palácio se abriram para uma cena que ninguém esperava ver tão cedo. Catherine e William avançaram não como herdeiros, mas como rei e rainha, carregando séculos de história sobre os ombros. Suspiros de espanto percorreram a multidão enquanto a tradição se deparava com um futuro incerto. Cada gesto, cada olhar, parecia mais pesado do que uma simples cerimônia. O mundo assistiu incrédulo. Sussurros se espalharam. Seria isso planejado ou obra do destino? Flashes de câmaras dispararam. Corações aceleraram e a monarquia se transformou diante de nossos olhos. Que momento levou a Grã-Bretanha a testemunhar essa surpreendente transformação real inédita? Um passo rumo ao destino. O início de um novo ano costuma trazer uma energia especial. Convida à reflexão, desperta a esperança e sinaliza a possibilidade de mudança. Para a maioria das pessoas, essa sensação de renovação é pessoal e silenciosa. Mas para o príncipe de Gales, a chegada de 2026 parece abrir as portas para algo muito maior. Um ano descrito como poderoso, exigente e profundamente transformador. De acordo com a renomada astróloga Debbie Frank, este não é apenas mais um ano na jornada do príncipe William, mas um que pode marcar uma clara virada em sua vida pública e em seu mundo interior. Como o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, o príncipe William sempre conviveu com a consciência de que a liderança um dia recairá sobre seus ombros. No entanto, Debbie sugere que 2026 trará essa realidade para um foco mais nítido do que nunca. Desde os primeiros dias do ano, seu senso de responsabilidade é despertado, chamando-o a dar passos importantes que parecem desafiadores e decisivos. Não se trata de um despertar gradual, mas sim imediato, quase como se o próprio ano anunciasse que chegou a hora. Em entrevista exclusiva à revista Hello, Debbie Frank explica que, já em 3 de janeiro, uma poderosa lua cheia ativa o que ela chama de ponto de destino do príncipe William. Na astrologia, acredita-se que esses momentos despertam a pessoa para seu propósito maior, impulsionando-a a enxergar seu caminho com mais clareza. Para William, essa influência lunar parece servir como um sinal precoce de que 2026 não será um ano tranquilo ou comum. Em vez disso, carrega peso, intensidade e consequências duradouras. Essa percepção inicial define o tom para o que se segue à medida que os meses avançam, particularmente a partir de fevereiro. As mudanças astrológicas começam a destacar transformações mais profundas. Tanto o Sol quanto a Lua do príncipe William estão posicionados em Câncer, um signo conhecido por sua sensibilidade, profundidade emocional e um forte senso de proteção e cuidado. Quando este signo é ativado, frequentemente traz experiências emocionais intensas e uma maior consciência do dever, especialmente para com a família e a comunidade. Debbie observa que esses movimentos planetários apontam para uma grande mudança que afeta diretamente o mundo interior de William. Seu instinto natural, moldado pela energia de Câncer, pode ser o de se retrair um pouco em busca de conforto, privacidade e segurança emocional. Em termos mais simples, ele pode sentir a necessidade de se recolher em sua concha para se proteger da crescente pressão e das expectativas ao seu redor. Essa reação é profundamente humana e revela o custo emocional da liderança. No entanto, apesar desse instinto de recuar, o príncipe William não o faz. Em vez disso, ele avança. Segundo Debbie, é aí que sua verdadeira força começa a se manifestar. Em vez de se endurecer ou se distanciar, ele se apoia em uma de suas maiores qualidades: a empatia. Sua capacidade de compreender os outros, sentir suas dificuldades e responder com compaixão, deixa de ser uma fraqueza e se torna um poderoso trunfo. De fato, Debbie descreve a empatia como seu superpoder como futuro rei. Essa ideia pinta um retrato convincente de liderança, que não se baseia apenas na autoridade, mas na conexão emocional. A jornada de William até 2026 parece testar sua resiliência, ao mesmo tempo que aprimora seu caráter. Ele não está simplesmente assumindo mais tarefas ou deveres públicos. Ele está se tornando uma versão mais profunda de seu papel, que exige inteligência emocional tanto quanto presença pública. Além de seu desenvolvimento pessoal, Debbie também destaca uma expansão notável nas responsabilidades públicas do príncipe William. Ela sugere que haverá uma necessidade maior de que ele seja visível, ativo e engajado tanto no cenário nacional quanto internacional. Isso significa mais aparições públicas, maior envolvimento global e um papel mais forte na representação da monarquia, além das fronteiras do Reino Unido. Ao mesmo tempo, sua conexão com o povo em casa continua sendo crucial.
Debbie enfatiza que William estará muito presente para o povo do Reino Unido, sugerindo um equilíbrio entre o dever global e a responsabilidade local. Este foco duplo reflete as expectativas modernas depositadas na liderança real, que deve ser uma figura de influência internacional, mantendo-se, ao mesmo tempo, conectada com a vida e as preocupações dos cidadãos comuns. Em conjunto, essas perspectivas apresentam 2026 como um ano de profunda transformação para o Príncipe de Gales. É um ano que o desafia a ascender, não abandonando sua essência, mas abraçando-a plenamente. Sua sensibilidade, muitas vezes vista como uma característica discreta, torna-se uma força orientadora. Seu senso de dever, há muito compreendido intelectualmente, torna-se profundamente sentido e vivido ativamente. De muitas maneiras, este momento parece menos um salto repentino e mais um desdobramento natural. As pressões aumentam, os holofotes brilham mais intensamente e as exigências se tornam mais pesadas, mas também sua clareza. O príncipe William parece estar entrando em uma fase onde a preparação se transforma em ação e o potencial começa a se tornar realidade. Conforme 2026 avança, o mundo poderá testemunhar um príncipe não apenas mais visível, mas também mais presente emocionalmente, mais engajado e mais alinhado com seu papel futuro. Se as análises de Debbie Frank servem de indicação, este não é apenas um ano de responsabilidade, mas sim de propósito. Um ano que, de forma suave, porém firme, impulsiona o príncipe de Gales para mais perto do rei que ele está se tornando. O príncipe William agiu sozinho ao assumir o trono? Catherine esteve envolvida em algo semelhante? Trata-se apenas de uma transição ou de uma tomada de poder definitiva? Vamos descobrir. Um reinado que começou sem coroação. Quando Catherine se sentou para co-presidir o Fórum da Juventude da Commonwealth com a princesa Anne, uma mudança discreta, porém significativa, ocorreu. Não houve grandes demonstrações, nenhum drama real, nenhuma ostentação de poder ou status. Nada extravagante marcou o momento. No entanto, a atmosfera na sala era diferente. O que importava não era o seu título, mas a sua presença. Ela liderou sem alarde, falou com calma e confiança, e demonstrou que a verdadeira influência muitas vezes provém do caráter, da intenção e da maneira como se escolhe apresentar-se. Ela não chegou para dominar a sala. Ela chegou para servir. Desde o início, a abordagem de Catherine foi desarmante em sua simplicidade. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, claras e fundamentadas. Ela falou sobre humildade, não como uma fraqueza, mas como uma força que mantém a liderança íntegra. Falou sobre responsabilidade, não como um fardo transferido de cima para baixo, mas como um dever compartilhado. Falou sobre propósito, não como um slogan grandioso, mas como algo construído por meio de ações diárias, ouvidos atentos e integridade constante. O mais impressionante de tudo foi o quão pouco ela falava em comparação ao quanto ela ouvia. Enquanto muitos líderes sentem a necessidade de preencher cada silêncio, Catherine permitiu que o espaço fosse respeitado. Ela se inclinava para a frente enquanto os outros falavam. Ela reconhecia as ideias sem se apressar em corrigi-las ou reformulá-las. Ela fazia perguntas ponderadas que demonstravam que ela estava totalmente presente. Em uma sala repleta de jovens delegados de toda a Commonwealth, muitos dos quais estavam acostumados a serem mais ouvidos do que a ouvir, isso por si só mudou tudo. A resposta foi imediata e genuína. Os aplausos não surgiram por obrigação ou protocolo, mas sim por reconhecimento. As pessoas se sentiram vistas e respeitadas, e perceberam que quem presidia o fórum não estava ali para exercer liderança, mas sim para praticá-la. E essa distinção fez toda a diferença. Não havia formalidades rígidas guiando o momento, nem uma adesão inflexível à hierarquia. O que as substituiu foi algo mais raro: confiança. Os participantes responderam com abertura, honestidade e entusiasmo. As conversas se aprofundaram. As ideias fluíram com mais liberdade. A sala deixou de parecer uma reunião cerimonial e se tornou um espaço de trabalho colaborativo para o futuro. Fora do salão, a mensagem se espalhou rapidamente. As manchetes não se concentraram na moda ou na imagem, mas sim na influência. Comentaristas notaram a autoridade serena que ela emanava, a confiança sem arrogância, a liderança sem força. O tom era inconfundível. Catarina não estava simplesmente representando a instituição, mas sim moldando-a discretamente, a quilômetros de distância. Em Sandringham, o rei Charles acompanhava os acontecimentos. Não houve declaração pública, nem anúncio oficial. Mas aqueles próximos a ele compreendiam que ele enxergava claramente o que estava acontecendo. Ele reconhecia que algo há muito perdido estava sendo restaurado.
Não pelo poder, mas por princípios. Ela não está substituindo ninguém. Teria observado ele. Ela está restaurando o que quase se perdeu. Esse reconhecimento tinha peso. Revelava uma verdade mais profunda sobre liderança e legado. As instituições não declinam de uma vez. Elas se desgastam lentamente, muitas vezes pelo distanciamento. Distanciamento entre líderes e pessoas, entre dever e humildade, entre poder e serviço. O que Catarina demonstrou não foi um novo modelo, mas um retorno a um modelo mais antigo e sólido. Ela não precisava ser coroada para liderar. Sua autoridade não vinha de títulos ou promessas futuras. Vinha da conduta, da moderação, da disciplina silenciosa de colocar a missão acima de si mesma. Num mundo cada vez mais moldado pelo ruído, pela velocidade e pela autopromoção, sua serenidade se destacava. Sua paciência tornou-se uma declaração. Sua escuta tornou-se um ato de liderança. Este não foi um momento de ambição, foi um momento de alinhamento. Catherine não se apresentou como a futura governante em espera. Ela se apresentou como uma serva do presente. E, ao fazer isso, tornou o futuro mais estável, mais confiável, mais humano. O que começou no Fórum da Juventude da Commonwealth não terminou ali. Permaneceu nas conversas, nas reflexões, na crescente sensação de que a liderança ainda poderia ser assim. Calma, ponderada, centrada. As pessoas não saíram comentando sobre o que ela vestia ou como se portava. Eles saíram comentando como ela os fez sentir capazes, incluídos e valorizados. É assim que a verdadeira liderança começa. Não com uma coroação, mas com credibilidade. Não com poder, mas com presença. Não com comando, mas com cuidado. Catherine pode não ter usado uma coroa naquele dia. No entanto, aos olhos de muitos, algo muito mais duradouro já estava em vigor. Um reinado não marcado pela dominância, mas pela confiança. Não movido pelo ego, mas pelo serviço. Não imposto de cima para baixo, mas construído com cuidado e paciência de dentro para fora. E, de forma discreta e inegável, sua liderança já havia começado. Como ocorreu a ascensão de Catherine ao trono? Onde? Vamos explorar os detalhes de como tudo aconteceu. O dia em que a Grã-Bretanha sentiu a mudança antes mesmo de ela ser anunciada. Muito antes de emissoras de televisão falarem ou assessores reais prepararem suas palavras, a Grã-Bretanha já pressentia a mudança. Nenhuma manchete a anunciou. Nenhuma trombeta soou. Em vez disso, ela chegou suavemente, como uma pausa. Todos a sentiram ao mesmo tempo. Ela se espalhou pelas salas de estar e locais de trabalho, pelos ônibus, pelos cafés. As pessoas notaram isso em olhares discretos, silêncios, rotinas mais lentas. Um capítulo estava sendo virado. A história estava influenciando o presente. Algo importante, familiar, porém estranho, estava se movendo, e a nação, em silêncio, prendeu a respiração. A mudança parecia inevitável, sem aviso prévio, mas inconfundível, instalando-se suavemente antes que a compreensão se formasse por completo, silenciosamente, em todos os lugares. Não houve alarmes soando no Palácio de Buckingham. Nenhuma coletiva de imprensa repentina que paralisasse a nação. Os portões permaneciam como sempre. Os guardas permaneceram firmes em seus postos, e a rotina familiar da vida da realeza continuou, aparentemente inalterada. No entanto, sob essa superfície calma, uma tensão sutil fervilhava. Dos jardins impecáveis de Windsor aos corredores de pedra de Westminster, das ruas movimentadas da cidade às salas de estar, silenciosas banhadas pela luz do entardecer, as pessoas assentiam. A monarquia, uma instituição definida pela tradição e previsibilidade, havia adentrado um território desconhecido. O sentimento não era pânico, nem mesmo medo. Era mais próximo da expectativa, daquela que preenche uma sala pouco antes de uma porta se abrir. As conversas se tornaram mais baixas. Os apresentadores de telejornais escolhiam suas palavras com mais cuidado. Até mesmo aqueles que raramente prestavam atenção aos assuntos da realeza se viram ouvindo, observando, esperando. Desta vez, a história não se anunciou aos quatro ventos. Chegou em silêncio, o que a tornou impossível de ignorar. Então, William e Catherine apareceram. Não caminharam com a hesitação cautelosa de herdeiros se preparando para um futuro distante. Não havia ensaio visível, nenhuma sensação de pessoas experimentando papéis que ainda não lhes pertenciam. Em vez disso, eles se portavam com uma confiança serena, como se o peso da responsabilidade já estivesse sobre seus ombros e eles o tivessem aceitado. Sua postura, suas expressões, a calma certeza em seus movimentos, tudo sugeria a mesma coisa. Eles não estavam esperando que a liderança lhes fosse entregue. Eles já estavam liderando. Isso, mais do que qualquer rumor ou sussurro, surpreendeu a nação. Durante anos, o público falara de Guilherme como o futuro rei e de Catarina como alguém que ainda estava se adaptando ao seu lugar.
As palavras um dia sempre pairavam por perto, mas agora essa distância parecia desaparecer. O futuro se inclinava para a frente, pressionando o presente. As pessoas começaram a se fazer perguntas que não esperavam fazer tão cedo. A transição já estava acontecendo? A monarquia havia cruzado silenciosamente uma linha sem nunca a nomear? Como sempre, rumores irromperam para preencher o silêncio. Alguns falavam em voz baixa sobre a saúde do rei Carlos III, apontando para suas aparições recentes, interpretando pausas e expressões. Outros sugeriram que decisões urgentes haviam sido tomadas a portas fechadas, reuniões realizadas até altas horas da noite, conversas que jamais chegariam aos ouvidos do público. Havia até quem acreditasse que algo mais simbólico estava em jogo, que a própria coroa, moldada por séculos de sobrevivência, reconhecera seu momento, não pela força ou pela crise, mas pela prontidão. Uma transferência de responsabilidade guiada não apenas pela idade, mas pelo momento oportuno. Em todo o país, as pessoas observavam com mais atenção do que imaginavam. Cada olhar trocado entre os membros mais importantes da família real era analisado, cada pequeno gesto recebia peso. Quando membros da família real estavam juntos, observadores buscavam em seus rostos pistas, segurança, preocupação, determinação. Relacionamentos de longa data subitamente pareciam carregados de um novo significado, como se todos os envolvidos entendessem que estavam à beira de uma virada. Além das fronteiras britânicas, a atenção era igualmente intensa. Jornalistas estrangeiros tomavam notas meticulosas. Diplomatas prestaram muita atenção à escolha das palavras e ao protocolo. Afinal, a monarquia não é apenas um símbolo nacional, mas também global. Suas mudanças foram sentidas muito além dos muros do palácio. O que parecia uma continuidade tranquila para alguns, para outros, era um movimento estratégico. O que tornou o momento tão impactante foi a sua contenção. Não houve nenhuma declaração dramática para marcar a mudança, nenhuma frase isolada que pudesse ser citada como o início de um novo capítulo. Em vez disso, a sensação de história emanava do que não era dito, da maneira serena como William e Catherine ocupavam o espaço, da forma constante como a instituição se ajustava ao seu redor, da compreensão coletiva de que a Grã-Bretanha estava testemunhando não um fim, mas um desdobramento cuidadoso e deliberado. Num mundo acostumado a rupturas repentinas e revoluções ruidosas, isto parecia diferente, parecia intencional. A monarquia não estava sendo impulsionada por uma crise. Estava avançando porque podia, porque o povo, em seu centro, estava pronto. E assim a história chegou silenciosamente, não com tambores ou declarações, mas com uma pausa compartilhada. Uma nação se unindo em prol da causa. Naquele silêncio, a Grã-Bretanha reconheceu algo raro, um momento em que a mudança não exigia atenção, mas, ao mesmo tempo, a mobilizava. A princesa Catherine e o príncipe William foram coroados como rainha e rei? Quem eram os membros da família real envolvidos? Vamos mergulhar nos detalhes desse momento sagrado. Uma bênção que se tornou uma declaração de prontidão. O momento da mudança não veio acompanhado de sons altos ou celebrações públicas. Não houve tambores, nem toques de trombeta, nem anúncios estrondosos para alertar o mundo de que algo importante havia acontecido. Em vez disso, ela se insinuou suavemente. Veio por meio de palavras deliberadas e ponderadas, proferidas em um ambiente carregado de memórias, um lugar onde o passado parece vivo, onde cada parede parece ouvir, e onde até o silêncio compreende que um novo capítulo começou. Dentro da abadia de Westminster, sob altos arcos de pedra que testemunharam séculos de poder, promessas, fracassos e renovações, o arcebispo da Cantuária elevou a voz em bênção. Seu tom era calmo, ponderado, quase gentil. Para muitos, poderia ter soado como mais uma oração cerimonial, familiar e previsível. Mas por trás da suavidade de suas palavras, havia uma mensagem que ia muito além da tradição. O que ele proferia não era glória, mas sim responsabilidade. Naquele espaço sagrado, o arcebispo deixou algo claro sem jamais o afirmar diretamente. Uma coroa não é simplesmente algo transmitido por laços de sangue. Não é uma recompensa pelo nascimento, nem um prêmio pela sobrevivência. Uma coroa é uma confiança, e a confiança só é concedida àqueles dispostos a carregar seu peso. Essa ideia pairou sobre a abadia como uma brisa suave. Não precisou de aplausos, não precisou de explicações. Todos entenderam. O poder real sugeria a palavra: não se trata de ser servido, trata-se de serviço, não de privilégio, mas de dever, não de celebração, mas de resistência. E, acima de tudo, trata-se de prontidão. Prontidão para se manter firme quando a história pressiona de todos os lados. A mensagem foi assimilada imediatamente,
Então, a princesa Anne deu um passo à frente. Como sempre, não demonstrou nenhuma sutileza para inglês ver, nenhum floreio dramático. Ela não deixou a emoção abrandar o momento. Moveu-se com propósito, com a certeza de quem entende o dever não como uma ideia, mas como uma prática para toda a vida. Em suas mãos, uma coroa, recém-encomendada, mas profundamente enraizada no passado. Era a coroa da rainha consorte, criada não para deslumbrar os olhos, mas para transmitir significado. Sua beleza era serena. Seu valor não residia no brilho, mas na história. As pedras nela incrustadas não eram aleatórias nem recém-adquiridas para causar espetáculo. Provinham da coleção particular da rainha Elizabeth II, gemas usadas durante décadas de serviço, sacrifício e constância. Pedras que testemunharam guerra, mudança, luto, alegria e compromisso inabalável. Nelas residia a memória. Nelas residia a continuidade. Esta coroa não anunciava uma nova era. Ela entrelaçava cuidadosamente o passado com o presente. Poucas pessoas sabiam, mas existiam duas versões desta coroa. Uma era pesada, formal e reservada para grandes ocasiões de Estado. Foi concebida para impressionar, para refletir a cerimônia em sua plenitude. Permaneceria quase sempre trancada, sendo exibida apenas quando a tradição o exigisse. A outra coroa era diferente. Era mais leve, mais simples e feita para momentos como este. Momentos não de ostentação, mas de significado. Momentos em que o simbolismo importava mais do que o esplendor. Momentos em que o peso não estava na cabeça, mas no coração. Foi essa coroa mais leve que a princesa Anne carregou consigo, e foi essa coroa que Catherine usou apenas brevemente, por um instante. Contudo, aquele instante mudou tudo. Catherine não avançou como alguém que recebe elogios. Ela não sorriu em triunfo. Não havia qualquer indício de vitória em sua postura. Em vez disso, ela permaneceu imóvel, serena e profundamente presente. Seu rosto refletia uma aceitação calma, não excitação, um semblante firme, não altivo, um semblante solene, não festivo. Não se tratava de um momento de se sentir superior aos outros. Era um momento de estar conectada a algo maior do que ela mesma. A coroa repousava levemente, mas o significado era profundo. Naquele instante, ficou claro que não se tratava de honra. As honras olham para o passado. Elas recompensam o que já foi feito. Tratava-se de confiança. A confiança olha para o futuro. Ela pergunta, você carregará isso? Você o protegerá? Você permanecerá firme quando se tornar desconfortável? Solitário ou custoso? A quietude de Catarina respondeu sem palavras. Ela não estava sendo elogiada por quem era. Estavam confiando nela por quem ela precisaria se tornar. A coroa não a transformou em algo novo. Em vez disso, reconheceu algo que já estava presente. Prontidão, paciência, força que não busca a atenção. A disposição de permanecer em silêncio sob pressão e seguir em frente mesmo assim. Naquele breve instante, quase discreto, o significado da realeza moderna se transformou, não em direção ao glamour, mas à gravidade, não em direção à admiração, mas à responsabilidade. Esta não era a história de uma mulher sendo elevada, era a história de uma mulher a quem foi confiado um legado, expectativas e o longo e exigente trabalho de serviço que não termina quando as luzes se apagam. A abadia voltou ao silêncio. O momento passou, mas seu significado permaneceu. Nenhuma trombeta o anunciou. Não houve aplausos, pois os momentos decisivos mais importantes raramente chegam com grande alarde. Às vezes, chegam como uma compreensão silenciosa. O poder não é usurpado, a honra não é reivindicada e a verdadeira responsabilidade não é celebrada, mas sim assumida. O público resistiu a essa mudança? Foi bem recebido? O que influenciou sua perspectiva? Vamos analisar os detalhes da percepção pública. Quando o público reconheceu a liderança antes mesmo do palácio, a mudança não ocorreu silenciosamente. Ela irrompeu, inconfundível para qualquer pessoa minimamente atenta, preenchendo o ar com uma nova energia. Windsor. Tudo parecia diferente. William e Catherine já não se assemelhavam a figuras que pairavam educadamente à margem, à espera de permissão para se moverem. Em vez disso, ocupavam o centro naturalmente, serenos e confiantes, como se o imenso peso da história e do dever já lhes tivesse sido atribuído. Não eram necessários discursos nem gestos dramáticos. A sua presença por si só dizia tudo. De forma calma e ponderada, representavam o próprio pulsar da monarquia, firme, vibrante e, silenciosamente, a comandar o momento. As ruas contaram a história antes mesmo de qualquer fonte oficial. Milhares se reuniram, lotando as ruas horas antes do evento. Alguns carregavam bandeiras, outros flores. Muitos apenas com seus celulares e a sensação de estarem presenciando um momento histórico.
Cartazes feitos à mão flutuavam acima da multidão. Palavras simples, escritas com carinho, esperança e afeto. Crianças se inclinavam para a frente, estendendo os braços, segurando bilhetes dobrados e desenhos. Veteranos idosos permaneciam em silêncio, alguns de uniforme, outros apoiados em bengalas, os lábios se movendo em suaves orações dirigidas a ninguém em particular, mas a todos ao mesmo tempo. Havia uma ternura na cena, um sentimento que transcendia a cerimônia. Não era mera curiosidade, era reconhecimento. Enquanto Catarina caminhava ao longo da fila, cruzando olhares, aceitando flores e ouvindo atentamente, uma voz se destacou claramente das demais. Homem, talvez sem perceber o peso do que dizia, exclamou: "Deus abençoe a nova rainha!" As palavras pairaram no ar. Não foram planejadas, não foram corrigidas, vieram do instinto. Catarina fez uma pausa, com uma expressão afetuosa, porém firme, e respondeu sem hesitar: "Deus abençoe o rei!" Nessa breve resposta, ela demonstrou uma profunda compreensão do momento em que se encontrava. Ela não reivindicou o que ainda não lhe pertencia formalmente, nem rejeitou o papel que o público já havia assumindo. Com uma única frase, ela afirmou lealdade, ordem e continuidade, ao mesmo tempo que aceitava silenciosamente a realidade que todos ao seu redor já sentiam. Dentro do palácio, longe das multidões e das câmeras, cada palavra era cuidadosamente calculada. Assessores, conselheiros e funcionários tinham o cuidado de estabelecer limites. Não se tratava, diziam, de uma regência. Não era uma transferência da coroa. Era algo mais delicado e, de certa forma, mais revelador. Chamavam-lhe coadministração. O rei Carlos III, sob rigorosa supervisão médica, havia formalmente transferido as responsabilidades diárias da coroa. Reuniões, briefings, aparições públicas e tomadas de decisão agora eram de responsabilidade de Guilherme e Catarina. A engrenagem da monarquia continuava a girar, mas sob o comando de outras mãos. O poder havia mudado de mãos. A autoridade havia se transferido. Os títulos, contudo, permaneciam inalterados por ora. E então havia a ausência que todos notavam. A rainha Camila não estava presente. Declarações oficiais descreveram sua ausência como um período de reflexão pessoal. As palavras eram respeitosas, neutras e cuidadosamente escolhidas. Mas, para além dos portões do palácio e pelas salas de estar, começaram a surgir questionamentos. As pessoas notaram quem estava presente, quem era visível e quem não era. O silêncio em momentos como esses tem sua própria voz. Online. A resposta foi imediata e avassaladora. As plataformas de mídia social se encheram de imagens de Windsor, vídeos das interações serenas de Catherine e comentários elogiando sua graça e clareza. Pesquisas realizadas nos dias seguintes mostraram níveis de apoio público difíceis de ignorar. Em todas as faixas etárias e linhas políticas, a aprovação disparou. Muitos falaram de tranquilidade, outros de renovação. Alguns simplesmente disseram, parece certo. Veículos de comunicação internacionais buscaram uma única imagem para capturar o que estava acontecendo. Encontraram-na em um momento que durou apenas segundos, mas que carregava anos de significado. Quando a coroa foi apresentada, Catarina curvou-se diante da princesa Ana. Foi um gesto pequeno e preciso, repleto de respeito, tradição e compreensão. Ana, conhecida há muito tempo por seu inabalável senso de dever, representava uma ponte viva entre gerações. A reverência de Catarina não foi submissão, foi reconhecimento. A imagem honrou o passado enquanto o futuro avançava silenciosamente. Ela se espalhou mais rápido do que qualquer anúncio oficial. Apareceu nas primeiras páginas dos jornais, nas telas de televisão e nos noticiários do mundo todo. Analistas a debateram, comentaristas a dissecaram, mas a maioria das pessoas a compreendeu instantaneamente, sem necessidade de explicações. Ela disse o que nenhuma declaração jamais conseguiria. Mostrou continuidade sem negar a mudança, mostrou respeito sem hesitação. Mostrou uma mulher que compreendia o peso da história e a direção para a qual ela já se encaminhava. A essa altura, a mudança já não precisava de explicações. O público já havia tomado sua decisão, não por meio de votos ou declarações, mas por meio de atenção, afeto e confiança. Tinham visto a liderança em ação. Tinham sentido a estabilidade em tempos incertos. Tinham reconhecido instintivamente o rumo que estava por vir. Muito antes de as coroas mudarem de mãos ou os títulos serem atualizados, a transição já havia ocorrido no imaginário coletivo. A monarquia havia encontrado seu novo centro e todos sabiam disso. O que confirmou os rumores sobre a mudança de poder na monarquia? Havia algum sinal visível para quem estava fora do palácio? Como a notícia vazou? Vamos descobrir. A reestruturação silenciosa que confirmou a mudança de poder.
enquanto a nação parava, observando cada gesto, cada momento cuidadosamente encenado, tentando decifrar mensagens ocultas. Uma transformação muito real se desenrolava silenciosamente por trás dos muros do palácio. O povo estudava as aparências, atribuindo significado a cada sorriso, cada reverência, cada palavra dita. No entanto, por dentro, o palácio fervilhava de atividade, com mudanças tangíveis e deliberadas. O que parecia mero simbolismo para o mundo exterior era, na realidade, um plano cuidadosamente orquestrado, prático, proposital e que silenciosamente remodelava tudo por dentro. As linhas de reporte mudaram discretamente. Rotinas antigas foram ajustadas, equipes de comunicação foram realocadas, não com alarde ou explicações, mas com precisão. Funcionários que antes recebiam ordens da Clarence House agora respondiam ao Palácio de Kensington. Oficialmente, essas mudanças foram apresentadas como rearranjos temporários e simples para aliviar a carga de trabalho ou melhorar a coordenação. Extraoficialmente, todos os envolvidos entendiam que não se tratava de uma pausa, mas sim de uma base sendo construída. Não era uma mudança superficial, mas sim estrutural. A diferença residia na intenção. Mudanças temporárias são feitas para serem revertidas. Mudanças estruturais são projetadas para durar. E aqueles que estavam dentro do sistema podiam sentir o peso da permanência se instalando. O poder não estava sendo usurpado, mas sim concedido com cuidado, deliberação e sem alarde. No centro dessa mudança estava a princesa Anne. Anne nunca se apoiou em espetáculos. Sua autoridade não provém de suavidade ou exibicionismo, mas de clareza, disciplina e um inabalável senso de dever. Quando agia, fazia-o com propósito. E quando tomava decisões durante esse período, suas ações transmitiam instrução, não cerimônia. Sua afirmação pública de Catherine não foi meramente de apoio, foi decisiva. Na vida da realeza, os sinais públicos importam. Quem está ao lado de quem? Quem é reconhecido e em quem se confia? Essas coisas falam mais alto do que declarações. Ao afirmar abertamente o poder de Catarina, Ana consolidou a autoridade exatamente onde a responsabilidade já estava estabelecida. Ela não criou poder, apenas o confirmou. Foi um momento de convergência. Dever, competência e reconhecimento convergiram. O rei Carlos, por sua vez, não resistiu. Não questionou as mudanças nem as desacelerou. Em vez disso, aprovou-as com serenidade, quase com alívio. Aqueles próximos a ele dizem que não houve qualquer sentimento de perda em sua reação, apenas aceitação. Em certo momento, Anne teria dito a ele, "Você pode descansar, eles estão prontos." Era uma frase simples, mas reverberou nos círculos reais como um trovão silencioso. Não estridente, não dramática, mas impossível de ignorar. Sugeria que o fardo que ele carregara por décadas, preparando a próxima geração, chegara ao seu fim natural. A prontidão havia chegado. A partir daquele momento, o tom mudou. A agenda pública de Catherine não se tornou repentinamente mais grandiosa. Não houve declarações ousadas, nem anúncios de ampliação de poder, nem momentos cuidadosamente encenados para chamar a atenção. Em vez disso, havia trabalho constante, visível e com propósito. Ela estava presente onde os jovens estavam sendo formados, escolas, centros de treinamento, programas para jovens. Ela se dedicava à educação não como um tema, mas como uma responsabilidade. Ela entrava em espaços diplomáticos com serena segurança, ouvindo mais do que falando, presente sem dominância, e onde quer que a compaixão fosse necessária. Hospitais, instituições de caridade, famílias em dificuldades, ela estava sempre presente. Essa era uma liderança sem ostentação, sem pompa, sem espetáculo desnecessário, apenas presença, preparo e execução. O tipo de liderança que não busca atenção, mas se torna impossível de ignorar. Ao mesmo tempo, Camilla, rainha por título, começou a se distanciar. Não houve escândalo, nenhum anúncio, nenhum conflito visível. Ela simplesmente apareceu com menos frequência, menos compromissos, menos visibilidade. Seu papel se restringiu silenciosamente, como às vezes acontece quando a história começa a seguir um novo rumo. Catherine, por outro lado, tornou-se cada vez mais visível. Não em todos os lugares, mas onde mais importava, onde o serviço tinha peso, onde a monarquia tocava vidas reais, onde a escuta, a empatia e a firmeza eram mais necessárias do que a cerimônia. Nesse contraste, algo importante ficou claro. Títulos podem ser concedidos, presença precisa ser conquistada. Camilla detinha a coroa nominalmente. Catherine carregava seu significado em ação. E as pessoas notaram, não porque lhes disseram para fazê-lo, mas porque o padrão se repetia com tanta frequência que era impossível ignorá-lo.
Dentro do palácio, não havia mais qualquer sensação de espera. Não se falava mais em quando chegará a hora ou no futuro. A transição não estava sendo antecipada, estava sendo vivida. A autoridade já operava em sua nova forma. Mesmo que a tradição exigisse paciência em seu reconhecimento formal, é assim que as instituições duradouras sobrevivem. Não por meio de rupturas repentinas, mas por meio de uma evolução silenciosa, não por meio de anúncios, mas por meio de alinhamento. A monarquia não parou para se preparar para o que viria a seguir. Isso permitiu que o que estava por vir começasse. E assim, enquanto a nação continuava a interpretar símbolos, o palácio continuava a agir de acordo com a realidade. O futuro não chegou com um toque de trombeta, chegou com cronogramas, reuniões, confiança e trabalho. A monarquia não estava mais à beira da transição. Ela havia entrado nela e já estava avançando. Então, o que você acha de William e Catherine assumindo o poder? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.